Olá pessoal, hoje aqui no canal conversamos sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que junto a 1984 e Admirável Mundo Novo está aí no que é conhecido como a Santíssima Trindade das distopias. E eu comentei no meu Instagram que apesar de, dentre essas três, eu não considerar Fahrenheit 451 a melhor distopia, para mim esse posto realmente pertence a 1984, ela é a minha favorita. E aí muitos perguntaram o porquê, e eu pretendo explicar então aqui nesse vídeo, mas primeiramente falar sobre o enredo, então do que trata essa distopia aqui, e aí a partir disso eu falo por que ela é a minha favorita e também puxo algumas discussões que a gente pode fazer a partir deste livro aqui. Em Fahrenheit 451 a gente acompanha o protagonista Guy Montag, que é um bombeiro, porém cujo objetivo principal de seu ofício não é apagar incêndios, mas sim começá-los. E mais especificamente o principal objetivo desses incêndios começados por esses bombeiros é queimar livros, que na sociedade que a gente acompanha aqui são considerados extremamente perigosos e, portanto, proibidos. E o Montag vive uma vida bastante pacata nos termos da sociedade que a gente acompanha aqui, e eu digo nos termos da sociedade que a gente acompanha aqui, porque aos poucos a gente vai vendo que as coisas nessa sociedade são bem esquisitas. Por exemplo, o Montag tem uma esposa que simplesmente passa o dia inteiro trancada dentro de casa assistindo a TV, e não é qualquer TV, é uma TV interativa. Então você tem até a opção de receber os roteiros do programa de TV na sua casa e poder participar efetivamente do que está acontecendo ali. A gente vê também que tem uma guerra acontecendo, mas as pessoas nem sabem o que está acontecendo direito, não se importam, não procuram se informar com o que está acontecendo, vivem muito alienadas, conversando principalmente sobre o que acontece na TV. A gente vê aqui a esposa do Montag conversando com outras mulheres e basicamente o foco da conversa é então o que está acontecendo na TV, da qual todas elas acabam participando. E mais uma série de coisas esquisitas que vão sendo narradas aqui. Então o Montag leva uma vida bastante mecânica, basicamente acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme e tudo se repete, até que certo dia ele encontra na rua a sua vizinha Clarice. E essa vizinha começa a conversar com ele, perguntar coisas sobre a profissão dele, sobre a vida dele, a opinião dele sobre certos assuntos, e ele começa a achar aquilo muito esquisito, porque afinal de contas as pessoas não conversam sobre aleatoriedades, ninguém nunca pergunta nada do que ele acha sobre tal coisa. E de repente lá está a sua vizinha no meio da rua perguntando a opinião dele sobre algumas coisas. Ele acha isso então muito esquisito, até que ela pergunta se é verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios ao invés de começá-los. E aí ele acha aquilo muito esquisito também e fala, não é assim, isso não é verdade. E aí ela fala, nossa, que estranho, porque me falaram que antes, quando as coisas pegavam fogo, as pessoas ligavam para que os bombeiros viessem apagar o incêndio ao invés de começar o incêndio, que era o que acontecia ali naquela sociedade. E apesar de alguns elementos dessa sociedade irem sendo apresentados ao longo do livro, é nessas conversas que o Montag tem com a Clarice, eles se encontram algumas vezes na rua, que a gente percebe o quão esquisita essa sociedade é. As pessoas não param mais para contemplar as coisas, nem para observar, nem para questionar. Além disso, a gente vê que tem uma busca incessante pela eficiência, que as pessoas têm que fazer tudo o mais rápido possível. A própria Clarice comenta aqui em certo momento que o tio dela ficou 2 dias preso porque estava dirigindo na rua a 60 km por hora, também dando uma olhada na paisagem, porque as pessoas não faziam aquilo, simplesmente dirigiam o mais rápido possível da sua casa até o ponto destino. E o Montag vai vendo que no meio daquela sociedade onde todos pareciam iguais, feitos à imagem um do outro, a Clarice é diferente. Ele até fala pra ela que ela pensa demais, porque ela questiona bastante coisas, ela olha muito pro mundo ao redor, e nisso ela até fala, nossa, o céu tá bonito hoje, ou algo assim, e o Montag olha pro céu e percebe, nossa, faz muito tempo que eu não olho pro céu. Então, a partir dessas conversas, a vida dele começa a mudar bastante. É como se o subconsciente dele estivesse adormecido e tivesse despertado, e ele não sabe muito bem como lidar com os próprios pensamentos. Ele fica bastante confuso, fica bastante inquieto e começa a se questionar acerca do próprio ofício dele. Então, será que aquilo que a Clarice falou é verdade? Será que antes os bombeiros apagavam o fogo ao invés de iniciá-lo? E em relação aos livros, por que eles queimavam livros? Por que livros eram considerados objetos tão perigosos?
e existiam os chamados criminosos, que eram pessoas que guardavam livros escondidos nas suas casas, e eram essas pessoas que eram o objetivo desses incêndios que os bombeiros ateavam, e existiam pessoas dispostas a serem queimadas junto com seus livros. Então o Montag começa a se perguntar o que tem nesses livros que leva até uma pessoa a querer ser incendiada junto deles. Então ele começa a se fazer esses questionamentos, agir de maneira esquisita, e as pessoas ao redor dele começam a perceber que ele está muito estranho, inclusive o chefe dele. E aí a gente chega no momento do livro que pra mim é o ponto ápice. Foi o momento que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é genial. Porque então o chefe dele, vendo os questionamentos do Montag, começa a explicar pra ele como foi que as coisas chegaram ao ponto em que estão. Não vou falar exatamente como foi, para isso você vai ter que ler este livro aqui, mas é basicamente as pessoas antigamente se interessavam por livros, depois começou a surgir a TV, começou a surgir o cinema, que é uma forma de entretenimento mais fácil, você não precisa ter o trabalho de imaginar o que está acontecendo, afinal de contas tudo é ali apresentado na sua frente, e com isso a gente passa a ter pessoas cada vez menos interessadas pelos livros. Então, os livros vão diminuindo de tamanho, vão sendo resumidos, clássicos vão sendo reduzidos, e não só livros, mas também textos, matérias de jornais que antes ocupavam uma página inteira, passam a ocupar um parágrafo, e isso quando as pessoas passam da manchete, e aí a gente chega no ponto do porquê que essa é a minha distopia favorita. Aqui em Fahrenheit 451 a gente consegue ver que tem um estado totalitário por trás daquilo tudo, mas ao contrário de 1984 e Admirável Mundo Novo, que focam bastante na figura do estado totalitário e repressor, aqui o foco tá nas pessoas. O Ray Bradbury mostra aqui como esses estados totalitários não começam de cima para baixo, não é uma entidade suprema que aparece e fala queimam os livros. Não, isso começa de baixo para cima, porque afinal de contas essas coisas não acontecem se não tiver apoio popular. E aí a gente pode até fazer um paralelo com a nossa realidade, infelizmente, com o nazismo e o stalinismo, porque são coisas bárbaras, mas que não surgiram do nada. Tinha um anseio do povo e um apoio popular muito grande por trás desses movimentos. Então tem essa ideia do povo como cúmplice, e isso é muito explorado aqui. São pequenos atos, pequenas atitudes, mas que quando praticadas em larga escala acabam culminando na perda da nossa liberdade. E é assustador como a gente consegue enxergar o reflexo da nossa sociedade neste livro aqui. Porque afinal de contas, como eu disse, não foi algo que veio de cima para baixo, o Estado determinando que livros tinham de ser queimados, mas sim começando tudo isso com a própria população que simplesmente parou de ler livros por conta própria. E na minha opinião, nenhuma dessas grandes distopias, pelo menos as que eu já li, explora tão bem essa ideia de que nós não somos vítimas, mas sim fazemos parte dessa ação toda, como Fahrenheit 451. E este livro está disponível aqui no mercado brasileiro, atualmente com 2 edições que eu tenho aqui. Essa aqui é a minha edição antiga, então a edição normal, capa mole, bem simples, e esta nova aqui, que foi lançada, se eu não me engano, no ano passado, que tem capa dura, o corte é vermelho, é bem bonitona, mas pra mim a principal vantagem desta edição aqui não está na sua beleza, mas sim no conteúdo, porque aqui a gente tem uma fortuna crítica muito legal, alguns textos que a gente não encontra nessa edição aqui, então só um disclaimer nesse vídeo, porque existem essas 2 edições, e se você não tiver o livro ainda, eu recomendo fortemente que você escolha essa edição aqui em vez dessa. E caso você tenha a antiga aí na sua casa e esteja se perguntando se vale a pena trocar por esta edição aqui, eu vou comentar agora sobre os textos de apoio, pegar alguns pontos legais que são levantados aqui, e a partir disso também a gente puxa algumas discussões que dá para fazer a partir da leitura deste livro. O primeiro texto da fortuna crítica que a gente tem aqui é do próprio Ray Bradbury, chamado Luz Ardente, e foi originalmente publicado como prólogo à edição de 1993 de Fahrenheit 451. E aqui ele conta um pouco da composição desse livro, quais foram os eventos que o levaram a escrevê-lo, e a primeira linha do texto é 5 pulos curtos e depois um enorme salto. Os 5 pulos curtos seriam histórias que ele escreveu, histórias mais curtinhas, mas que depois acabaram levando à construção do que veio a se tornar então Fahrenheit 451. Ele fala aqui: 5 histórias curtas, escritas ao longo de um período de 2 ou 3 anos, me levaram a investir $9,50 para alugar uma máquina de escrever numa sala de escrita no porão de uma biblioteca
para terminar o romance curto em apenas 9 dias. Isso aqui foi escrito em 9 dias, claro que depois dessas 5 histórias com inspiração. E aí ele descreve também um pouco dessas histórias, é bem interessante, e depois a gente entra num texto chamado A História de Fahrenheit 451, de autoria do Jonathan Eller. Aqui o Jonathan fala um pouco de quais foram as principais inspirações do Ray Bradbury, e aqui a gente fica sabendo que a principal inspiração foi um livro chamado O Zero e o Infinito, e eu nunca li esse livro, e aí aqui tem até uma citação do próprio Ray Bradbury que diz: as pessoas me perguntam com frequência qual foi o efeito de Huxley e Orwell em mim, e se algum deles influenciou a criação de Fahrenheit 451. A melhor resposta é Arthur Koestler, que é o autor de O Zero e o Infinito. Só alguns perceberam o holocausto intelectual e a revolução por sepultamento que Stalin conseguiu. Só Koestler compreendeu o espectro total de profanação, execução e esquecimento em uma escala de cemitério enorme e anônima. O Zero e Infinito, de Koestler, foi, portanto, o verdadeiro pai, mãe e o irmão lunático do meu Fahrenheit 451. E aqui ele desenvolve muito bem, acho que até melhor que o próprio Ray Bradbury do texto passado, diga-se de passagem, como que as 5 histórias mais curtinhas vieram a se tornar Fahrenheit 451. No texto anterior, o Ray Bradbury comenta de uma experiência dele, que ele estava na rua com um amigo dele, e o policial os parou no meio da rua e perguntou o que eles estavam fazendo àquela hora da noite na rua. E o Ray Bradbury fala para o policial que eles estavam apenas realmente caminhando. O policial ficou um pouco desconfiado, mas fala: bom, só caminhando, não façam mais isso. E ele ficou: como assim? A gente não pode mais caminhar na rua livremente? E essa situação toda dá origem a uma história do Ray Bradbury chamada O Pedestre. E aí o Jonathan comenta um pouco sobre isso aqui. Se os direitos do pedestre fossem ameaçados, isso seria um indicador precoce de que as liberdades mais amplas de pensamento e ação também estavam em risco. O pedestre se tornou a jovem Clarice Mackellan, que é então a vizinha do Guy Montag, uma leitora de livros proibidos, questionadora de autoridade e adepta de caminhadas noturnas solitárias. E aqui nesse texto o Jonathan também elucida o nome do livro, porque o nome do livro é Fahrenheit 451, mas em nenhum momento essa expressão aparece dentro do livro. E aí o Jonathan comenta aqui que, depois de uma sequência infrutífera de ligações telefônicas de Bradbury para vários departamentos de física e de química de universidades, uma única ligação para o Corpo de Bombeiros de Los Angeles revelou que o ponto de combustão do papel acontece aos 451 graus Fahrenheit. E foi assim, então, que foi definido o título do livro do Ray Bradbury. E depois a gente chega no que, pra mim, é o texto mais legal dessa fortuna crítica, que é o texto do Neil Gaiman, que serviu como introdução à edição comemorativa de 2013 de Fahrenheit 451. E eu queria até ler uma boa parte desse texto, porque eu acho que é muito elucidativo e é muito legal ver a experiência de leitura do Neil Gaiman dele. Então ele fala aqui: este livro é um alerta. É um lembrete do valor daquilo que temos e de que, às vezes, pressupomos que aquilo que valorizamos esteja garantido. Há 3 frases que tornam possível a existência do mundo da escrita sobre o mundo do ainda não. Você pode chamá-lo de ficção científica ou ficção especulativa, ou de qualquer outra coisa que preferir. E elas são frases simples. A primeira frase é "e se", a segunda é "se ao menos", e a terceira é "se isso continuar". E aí ele descreve um pouco sobre o tipo de história que se desenvolve a partir de cada uma dessas premissas. Então, "e se" nos traz mudança, um distanciamento de nossas vidas. E se alienígenas aterrissassem aqui amanhã e nos dessem tudo o que quiséssemos sob determinadas condições? Se ao menos nos permite explorar as glórias e os perigos do amanhã. Se ao menos os cachorros pudessem falar, se ao menos eu fosse invisível. E, por fim, se isso continuar, é o mais profético dos 3, ainda que não tente realmente prever um futuro de verdade. Em vez disso, a ficção do "se isso continuar" se vale de um elemento da vida atual e questiona o que aconteceria se aquele único fator se tornar maior, onipresente, se ele mudar o modo como pensamos e nos comportamos. As pessoas imaginam, incorretamente, que a ficção especulativa consiste numa tentativa de prever o futuro, mas não é disso que ela trata. A ficção especulativa é muito boa em abordar o presente, não o futuro. É boa em tornar um aspecto problemático ou perigoso do presente e o estender. Extrapolar esse aspecto até que ele se torne algo em que as pessoas daquela época possam ver a sua realidade a partir de um ângulo ou local diferentes. Ela é preventiva. Fahrenheit 451 é ficção especulativa. É uma história do tipo "se isso continuar".
Ray Bradbury nos advertia sobre certas coisas, algumas delas óbvias e algumas delas, meio século depois, mais difíceis de perceber. Ele também fala um pouco do contexto que estava acontecendo aqui, então pós-nazismo, pós-stalinismo, contexto de Guerra Fria, então aquela coisa da polarização, o macartismo nos Estados Unidos, fala também como as famílias começam a se reunir cada vez mais em torno da televisão. E uma coisa que eu acho sensacional aqui é que ele comenta sobre a experiência de leitura deste livro em 3 fases diferentes da sua vida. E eu queria comentar especificamente sobre isso aqui, porque muitas pessoas, quando eu falei que era a minha distopia favorita, vieram me falar: ai, por que é a sua distopia favorita? Eu não entendi, eu li e não achei nada demais. E eu acho que o Neil Gaiman pode ajudar a elucidar um pouco dessa questão aqui. Ele diz: eu li Fahrenheit 451 quando era um garoto. Não entendi Guy Montag, não entendi a razão de ele fazer o que fazia, mas entendi o amor aos livros que o guiavam. Os livros eram a coisa mais importante da minha vida. Nunca foi um livro favorito. Era muito triste, muito sombrio para isso. Quando reli adolescente, Fahrenheit 451 se tornou um livro sobre independência, sobre pensar por si próprio, sobre estimar os livros e sobre a dissidência dentro deles. Era sobre como começamos queimando livros e acabamos queimando pessoas. Relendo-o enquanto adulto, encontro-me maravilhado com o livro mais uma vez. A gente também tem um textinho da Margaret Atwood, que é o mais fraco daqui, é bem curtinho, é porque é tirado de uma matéria onde alguns autores falavam qual era a sua obra preferida de ficção científica, e Fahrenheit 451 é a da Margaret Atwood, mas o texto é bem fraquinho, não agrega muita coisa, pra ser bem sincera. E por fim, a gente tem um texto do François Truffaut, que foi o responsável por uma adaptação de Fahrenheit 451 para o cinema. Aliás, falam muito bem dessa adaptação. Eu preciso até ver, vou ver se eu assisto esse mês e a gente comenta no vídeo do mês que vem, que eu falo de leituras do mês, coisas que eu assisti, etc. Mas é um texto bem legal. Ele fala então do que ele resolveu colocar no filme, como que ele resolveu adaptar certos aspectos. Fiquei bem curiosa para ver. E por fim, a gente tem aqui uma galeria de capas maravilhosa. Tem várias capas em diversos idiomas, lindíssima. Eu adorei o trabalho dessa edição aqui. Tem aqui também uma frase no fim. Enfim, edição lindíssima. E como eu disse há um tempinho atrás aqui nesse vídeo ainda, é assustador como a gente consegue enxergar a nossa sociedade no que o Ray Bradbury descreve aqui. E aí eu queria puxar então alguns pontos pra gente colocar em discussão aqui. Na página 101, no diálogo que o Montag tá tendo com o chefe dele, inclusive, o chefe dele diz o seguinte: lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Eu acho essa frase aqui de importância tamanha, porque eu acredito que muitas vezes nós, como sociedade, nos colocamos como vítimas de certas autoridades. E se a gente para pensar bem, não é assim. A gente pensa: ah, eu não tô dando certo porque fulano foi eleito, esse país não vai pra frente por causa de fulano. Mas como que fulano chega lá? Bom pra gente pensar, né? E o próprio público deixou de ler por decisão própria, ou seja, a ignorância por escolha. Já na página 67 a gente tem um texto explicando um pouco de como as coisas chegaram naquele ponto. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. E isso me lembra muito o cenário que a gente vê aqui no Brasil, dessa coisa das humanidades ficarem cada vez mais de canto em prol do que até ficou conhecido como STEM, que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, estatística e matemática, acredito eu que seja isso. Então acaba que essas coisas como engenharias, cursos mais voltados para a área de tecnologia ganham bastante foco em detrimento dos cursos de humanidades que são vistos aí por muita gente como inúteis. Esse trecho até me lembrou muito uma coisa que é, bom, eu tenho muito interesse por idiomas, estudei idiomas a minha vida inteira, tenho interesse em aprender alguns idiomas tido como exóticos, dentre eles eu falo alemão e, nossa, eu já cansei de ouvir perguntas do tipo: mas por que você aprende alemão? Qual que é a utilidade? Como se essa coisa, sabe, de tudo ter que ter utilidade hoje em dia, utilidade imediata. Parece que se perdeu um pouco essa coisa do aprendizado pelo prazer de aprender. Tem que ter uma utilidade imediata e não acho que seja bem assim. E aqui ele até fala: a vida é imediata, o emprego é que conta.
o emprego é que conta. Isso me lembrou muito de uma situação que eu acho que todo mundo deve viver e que é automático, eu até respondo isso quando me perguntam, que é quando a pessoa pergunta, o que você faz da vida? Você automaticamente só pensa no seu emprego e é aquilo que te define. E a gente é tão mais do que somente o nosso emprego, mas acaba que quando perguntam o que a gente faz da vida, a gente reduz a nossa vida a isso. Já na página 71, os negros não gostam de Little Black Sambo. Camille. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás. Camille. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. E aqui pra mim tá muito embutida aquela ideia de que a gente deve rechaçar tudo aquilo com o que não concordamos e como às vezes a gente esquece que certas obras devem ser julgadas como produto de seu tempo, que é o que elas são, e portanto dentro do que estava acontecendo ali. Isso me lembra muito algumas discussões que a gente vê recentemente, como Tolstói, machista, não devemos ler Tolstói. Gente, como assim? De dia desse surgiu alguma coisa também, cancelemos Beethoven. E eu fiquei, gente, as pessoas perderam a noção. E não é que a gente não possa olhar para trás e criticar aquilo. Tem um livro do Tolstói, especialmente, que eu me sinto bastante incomodada ao ler, que é o Sonata a Kreutzer. No próprio texto de apoio que tem nesse livro, é comentado que é bastante desconfortável para o leitor do século XXI ler este livro. Mas será que a gente devia não ler Tolstói por causa disso? Na página 73, encha as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar. Gente, isso aqui pra mim é a descrição do Twitter. Me lembra muito os economistas e comentaristas políticos de Twitter e Facebook que realmente acham que dominam algum tema, sendo que para dominar aquilo você precisa estudar por anos e anos, e tá ali a pessoa leu mais 5 matérias ou leu mais 5 manchetes e já acha que tá manjando super assunto, e aí o resultado é que a gente tem um monte de gente comentando sobre temas seríssimos, mas que não tem gabarito para comentar daquele tema, e aí vira essa coisa de fake news, que a gente viu bem onde é que dá esse tipo de coisa, não é mesmo? E o último trecho que eu gostaria de comentar tá na página 111 e diz: meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão e liga o interruptor. No salão era onde ficava a TV. Gente, não é a descrição da criação que muitas crianças têm hoje em dia? A gente vê cada vez mais os pais colocando as crianças na frente da televisão, ou a criança começa a ficar muito agitada, a pessoa dá o seu celular para ela, dá o videogame. E o que a gente vê como resultado disso é uma geração que pela primeira vez tem o QI mais baixo do que os próprios pais. Eu vou deixar o link para essa matéria aqui, mas foi algo que me deixou bastante assustada e pode mostrar um pouco do reflexo de quais são as consequências da criação que a maioria das crianças está tendo atualmente. Então são esses trechos que eu gostaria de comentar aqui e queria indicar muito fortemente a leitura de Sobre o Exílio, do Joseph Brodsky. Se eu não me engano, eu li o Joseph Brodsky em novembro e reli o Fahrenheit 451 em janeiro, e eu gostei muito dessa proximidade de leitura entre esses dois livros, porque eu acho que são livros que conversam muito entre si, porque no fundo o que a gente tem aqui é um alerta e também tratando dessa questão da importância dos livros. Sobre isso a gente tem até um trecho aqui que eu acho muito bonito na página 100, mostrando então essa importância dos livros. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montag, estão no mundo, mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro. E na página 179 a gente tem um ponto de diálogo bastante próximo do Brodsky, que diz o seguinte: mas, mesmo quando tínhamos os livros à mão, muito tempo atrás não usávamos o que tirávamos deles. Então tem essa coisa de que o Brodsky até comenta que Stalin, Hitler e Lenin eram pessoas cultas, mas que pareciam não aplicar aquilo que liam em seus livros, né? Então não basta apenas ler. Então fica aí o alerta de Ray Bradbury, porque, afinal de contas, como ele comenta na página 193, porque você não precisa queimar livros se o mundo começa a se encher de gente que não lê, não aprende, não quer saber.
não é mesmo? Espero ter me feito claro, então, sobre a importância desse livro na minha vida, sobre o porquê que eu considero essa distopia aqui a minha favorita, e espero ter também ajudado alguém aí que não gostou tanto desse livro a compreender a grandeza dele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E se você já leu, por favor, não deixe de comentar suas impressões aqui, pontos de concordância, discordância, enfim. Sempre incentivo muito o diálogo aqui nos comentários, afinal, eu gosto muito dessa ideia de que não sou só eu falando aqui, e que é uma via de mão dupla. Um beijo e até o próximo vídeo.